A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja, Peniel. Livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo 13, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que passagem brilhante, maravilhosa da palavra de Deus, que tem como contexto uma passagem de grandes assuntos, sobre vários temas em um tema, né? De Mateus 7, que fala sobre julgamento, né? Fala para não estar julgando as pessoas, não é isso? Porque com o juízo que a pessoa julga, é julgado e etc. Fala sobre a hipocrisia e a pessoa julgar e não olhar para si. Mas eu quero me deter nessa passagem aqui, no versículo 13, que fala sobre a porta. Aleluia. Quando se fala de porta, fala de um local que se abre, né, de uma passagem, né, porque se existe uma porta, ela existe para permitir a passagem, para entrar ou sair. A entrada ou saída de alguém, né? A porta, ela é colocada justamente para fechar. Ela não é colocada para ficar aberta, a porta é colocada para se manter uma separação entre o local, né? Ela para fazer uma separação do local, interno ou externo. Mas quando eu falo de porta, irmãos, e fala que a porta é estreita, está se referindo ao caminho da salvação. Entrai pela porta estreita. Ele está dizendo que o caminho, essa porta, que ele está aconselhando a gente entrar, é a porta da salvação. Por que a porta da salvação é estreita? Porque a porta da salvação, o primeiro assunto foi esse que ele abordou, é a porta da aleluia, em que a gente precisa renunciar, né? Para estar entrando por ela ou entrar por ela. Então, quando ele está dizendo entrai pela porta estreita, ele está dizendo renunciar, renunciai. Glória a Deus, muitas portas existem, mas a porta estreita é a que conduz à vida, é a que conduz à salvação. A porta estreita é conhecida como a porta da dificuldade, da glória também, do resultado, mas também do teste, né? De toda essa preparação que existe, né? No reino de Deus, né? Aqui na terra, para se chegar ao nível espiritual que Deus quer que cada um chegue, né? Porque quando chegamos nessa porta, que é Jesus, e entregamos nossa vida a Ele, chegamos cheios de muita coisa ruim, aleluia, aprendido no mundo, aprendido com os pais, aprendido com o rol de amizade, e aprendido com nós mesmos. E aí o que acontece? Quando a gente chega nessa porta que é Jesus, Ele começa agora, pela palavra, nos orientar o que se deve deixar de praticar. Aquilo muitas vezes que aprendemos, não de bom, mas de ruim, mas que nós víamos como bom, porque a nossa natureza adâmica, né, nos permitia praticarmos
e nós acharmos que era normal, que era coisa boa. Por quê? A gente praticava as coisas que a gente ruim, não eram boas e a gente achava normal. Pelo egoísmo da gente, pelo soberba e por estar preso, né? Porque a Bíblia diz o quê? Que o Deus desse século, com letra minúscula entre aspas, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, quando o Evangelho realmente entra na pessoa, ele causa uma metamorfose, uma transformação. Se o Evangelho que a pessoa está seguindo há muito tempo, ou aceitou, não está causando transformação, é porque o Evangelho ainda não foi absorvido. A pessoa não medita e não pratica a palavra de Deus, ele não tem permitido essa metamorfose, essa transformação. Então ele se adapta ainda à porta larga, né? A porta larga, mas só que aqui está dizendo que a porta larga, aleluia, é que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Ou seja, se eu entrar pela porta larga, ou seja, continuar no mundo, mesmo tendo aceitado Jesus, essa porta é a porta larga, é a porta de facilidades. Eu tenho que me adaptar à palavra e não a palavra a mim. Eu tenho que renunciar. É por causa disso que a gente vê muitos escândalos. Aleluia, porque a pessoa quer permanecer dizendo ele que está em Jesus, mas fazendo exceção, mas julgando, mas com raiva, mas esses sentimentos do mundo, mas prostituindo, adulterando, mentindo, fraudando, apoiando o aborto, apoiando pessoas que praticam mal, pessoas que destroem instituições. E a Bíblia fala que essa porta, aleluia, dessa porta larga é a porta, aleluia, que conduz à perdição. Aleluia, porque ninguém que pratica o mal pode ser abençoado por Deus. Ninguém que pratica o mal vai para o céu. Aqui está falando de perdição. Se está falando de perdição, não está falando só da prática do mal em si, mas do juízo, da paga à vida de iniquidade do mal, né? A consequência de entrar pela porta larga. Então, as consequências de entrar pela porta larga é a perdição. Então, se tem perdição, não existe só a morte descansou, como muitos pensam. Essa própria palavra define isso, né? A perdição, a porta larga conduz à perdição. Como é que se perde? Quando morre, se perdeu? Não. Quando morre, perdeu? Em parte, porque não temos a comunhão mais com aquela pessoa que foi embora. Porém, a perdição se refere ao eterno, a perdição eterna. Porque o morrer para a pessoa não é acabou, não é se perder. Agora, depender da condição espiritual, se aceitou ou não, ou se entrou pela porta larga, aí já é a escolha de, como é que diz, da perdição. Infelizmente, não tem arrudeio. Ou você deixa a palavra de Deus te transformar, ou você se adequar à palavra de Deus, ou você está escolhendo a porta larga, que é a perdição. Então, existem pessoas que aceitam Jesus, eu vejo o exemplo.
E aí como é que acontece? Aceita Jesus, mas querem ficar dançando com o mundo. Não é? Aquelas danças mundanas. Vão para casamento e dançam, né? Vão para casamentos e agem igual os mundanos lá. Eu mesmo vejo muito isso, né? É ter um casamento, a pessoa parece que esquece de tudo, que está orando, que tem Jesus e vai dançar. Dançar de forma mundana no meio das pessoas. Aí que exemplo é esse para conduzir as pessoas à salvação? Quem vai ouvir o seu testemunho? Eu conheço muita gente que tem muitos anos que aceitou Jesus, diz: eu sou serva de Deus, mas não aguenta um casamento sem que ela vá se entregar à dança e, quem sabe, beber escondido, né? Tem aqueles que não bebem, mas dança muito, mas tem aqueles que ainda bebem bebida alcoólica e dança muito. Então não convém. Essa é a porta larga. Crente, se você entrou pela porta larga, ela vai lhe conduzir à perdição. Se arrependa. Eu peço perdão a Jesus. Você está correndo um sério risco, porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode estar dizendo que aceitou Jesus, que é a porta estreita, né? E permanecer na porta larga, que é das práticas mundanas. Que exemplo você tem? Como as pessoas vão te seguir, né? Ou vão te seguir de forma mundana? Eu aceito Jesus, mas vou ficar igual a fulana ou fulano, que pode dançar, pode beber, pode mentir, pode ter raiva um dos outros, pode dividir. Por causa disso que tem divisão, irmãos. Muitos ministérios divididos. Por quê? Por causa desse espírito, essa porta larga. Muitos estão ali por poder, eles não estão ali por ganhar alma para Jesus. Porque se eu estou ali por ganhar alma para Jesus, eu não vou pisar no mandamento, magoar os irmãos, destruir os irmãos. Então eu vou somar, eu vou ganhar alma para Jesus. Aí o Senhor me exalta, porque eu me humilho, eu guardo o mandamento, não porque eu quero poder forçadamente. Então a porta larga dentro da porta estreita, porque é permitido, porque ele entra na porta estreita que aceita e depois passa para larga ou permanece na larga que vivia. É brincadeira um negócio desse? Aí é uma confusão tremenda, né? Às vezes na família só tem essa pessoa de crente, dá um mau testemunho tremendo, aí depois eu vou fazer campanha para libertar minha família. Não tem como. Não tem como. Se você está na porta larga, está junto com a sua família, né, tá lá bebendo com eles vão sentir falta. Eu tô aqui bebendo, tô me divertindo, mas eu tenho um parente que não anda no meio que eu tô, não anda bebendo, não anda fazendo o que eu faço. Você tá orando, você pode trazer essa pessoa para a porta estreita, aquele caminho da salvação. Mas se você permanecer na porta larga, aí eu vou ficar perto deles, porque eu vou seguir, eu vou acompanhar eles. Termina que você não tem poder de ajudá-los, porque você está vivendo a porta larga que eles estão vivendo. Amém, igreja? Então, olha a diferença. Glória a Deus. A porta estreita é a que o Senhor nos aconselha a entrar. Porque aí ele aconselha, porque a porta larga conduz à perdição. Quantos que não dão ouvido, desfazem da palavra de Deus, diz que não tem salvação, que não existe salvação, só para poder massagear seu ego. E tem muitas pessoas que ensinam a Bíblia de forma a massagear o ego. Ficar massageando o ego, não precisa. Não faça isso, porque as pessoas já têm um ego muito elevado. Então pregue a verdade. Não estou dizendo para humilhar as pessoas, destruir pessoas. Eu estou dizendo que mostre o caminho, como o Senhor sempre mostrou. A hipocrisia, quando tinha alguém com hipocrisia, ele corrigia, ele não falava com ódio. Quando tinha alguém mentindo, fingindo, quando alguém mentia, ele dizia: se você não pode estar mentindo porque isso é próprio do diabo, vocês têm como pai o diabo, porque ele é o pai da mentira, entendeu? Então a porta estreita é que conduz à vida. Quem é luz tem que se comportar como luz. Quem é treva se comporta como treva. Então, se eu entrei pela porta estreita, eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver meu chamado. Eu tenho que concordar com o que Deus tem comigo e não o que eu acho que tem que ser. Tenho que renunciar. Tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar a relacionamento que Deus não quer. Entendeu? Porque a Bíblia diz que não há comunhão alguma entre luz e treva. O Senhor fala muito isso.
Entendeu? Muitas coisas tem que ser renunciado. Então, tenho que renunciar. É a porta estreita. Se eu quiser ser um salvo, levar pessoas à salvação. Amém? Glória a Deus. Então, que o Senhor aplique essa palavra no coração de cada um. Entrai pela porta estreita. Porque a porta larga é o que conduz à perdição. Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.